Está conosco nessa noite, para a nossa alegria, o pastor Lucas Araújo, da igreja 316. E vai nos trazer a palavra nesta noite, para os nossos corações. Espero que você esteja atento, né? Vamos nos sentar agora, acalmar o nosso coração e vamos ouvir a palavra de Deus. Mas antes, vamos dar as boas-vindas ao pastor Lucas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Chega para cá. Obrigado. E agora, vamos lá. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abram as Bíblias de vocês em Atos capítulo 17. Eu quero meditar no tema que vocês escolheram. Deixa aberto aí e deixa agradecer. Ao Senhor seja a glória sempre. É bom estar aqui. Me sinto honrado de estar aqui. Deus foi muito gracioso de preparar essa ocasião. Estive ano passado, na sexta-feira, em circunstâncias um pouco diferentes, e Deus preparou essa ocasião para nós voltarmos, graças a Deus. Graças a Deus. Então estou feliz de voltar. Quero agradecer ao pastor Levi pela gentileza, por me receber mais uma vez, pelo carinho mais uma vez. Um prazer estar junto com o senhor. Cumprimentando o pastor Levi, eu cumprimento os demais pastores que estão aqui também. E é um prazer. Agradecer ao pastor Gildo, que fez o convite mais uma vez. Obrigado, querido. Obrigado. Também a toda a liderança, ao servo de Deus que também dirigiu esse culto. E louvar a Deus pelo Marvin, que está aqui. É um amigo querido de muitos anos, já, né? Agora está ficando muitos anos já, né, irmão? Conheci o Marvin solteiro ainda. Já está casado, graças a Deus. O Marvin é mais velho que eu, irmãos, não parece, mas ele é. Não podia deixar de passar aqui isso, né? Então, irmãos, eu tenho 30, ele tem uns meses a mais aí. Então, sou casado, irmãos, há 11 anos. Minha esposa é maravilhosa, uma bênção. Nós estávamos num retiro, lá em Itapecerica. Eu saí do retiro para vir para cá e vou voltar para lá. E meu culto é de manhã e eu vou pregar à noite de novo. Vamos que vamos, Deus ajude. Então, louvo a Deus por todos vocês. Influentinhos, vocês são fantásticos, tá? É uma missão bem difícil para mim ficar pregando aqui de costas para vocês, então às vezes eu vou virar para vocês, a configuração aqui, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Eu amo os teens. Em todas as igrejas que passo, eu tenho sido muito agraciado de estar com eles. As maiores alegrias que eu vivi na igreja, eu vivi com os adolescentes. Vou dizer algo aqui, irmãos, eu estou bem à vontade. Tá ali os meus irmãos, o Alan, Moisés, são os líderes de teens lá na igreja. Irmãos, quando eu era mais novo, pastor, eu fui criado na igreja, graças a Deus. A minha mãe é crente, meu pai ainda não. Mas na igreja que eu fui criado não tinha grupo de adolescentes. Aí sabe qual foi o problema? Eu com 10 anos era um pouco precoce. Com 10 anos me colocaram nos jovens. Com 10 anos. E aí, qual foi o problema? Com 10 anos, eu nos jovens, tive muito problema de relacionamento, assim, porque a meninada, irmão, queria namorar. Outros já estavam trabalhando. Tinha gente até casando. E eu com 10 anos de idade, irmão, só pensava em jogar bola e qualquer coisa desse tipo. Então, até os meus 15 anos de idade, o tempo que eu passei na igreja, eu louvo a Deus por esse tempo. Eu nunca me afastei, por graça de Deus. Minha mãe foi uma grande influência, a escola dominical foi uma grande influência na minha vida. Mas foram anos que teriam sido muito melhor aproveitados, até os meus 15, que foi quando eu me batizei, se eu tivesse tido essa oportunidade que vocês têm hoje. Então, olho para os teens, aí ainda mais agora que eu ganhei a camisa, eu me identifico muito com vocês. Estou velho já, mas eu amo os teens. Não vou dizer o que eu vou falar assim. Os irmãos lá na igreja que eu congregava tinham muitos ciúmes, né? Os jovens, pastor, você puxa muito o saco dos teens. Mas cara, é uma alegria que eu não vivi quando novo, eu estou vivendo agora.
Agora que eu ganhei a camisa, irmão, eu sou influentinho também. Tá certo? Vamos lá. Atos 17, versículo 16 a seguir. Eu vou fazer uma leitura longa. Preste bastante atenção, eu tenho uma introdução um pouco longa para fazer. Louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui, irmãos. Embora pareça que eu estou tranquilo, eu estou sob muito temor de Deus e eu nunca preguei para tanta gente. Então vocês me ajudem. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Versículo 17, Atos 17, 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está a dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, porque Paulo pregava as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se na reunião do Areópago, disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Porque andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, este que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida e fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora Ele não esteja muito longe de nós. Porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar um mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos nós, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. O resultado foi que, quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns zombaram. Outros disseram, a esse respeito te ouviremos uma outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Porém, alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amém. Queridos, obrigado, glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo havia feito uma primeira viagem missionária plantando várias igrejas. Passado algum tempo, ele está desejoso de visitar as primeiras igrejas que ele plantou. E num dado momento da sua segunda viagem missionária, o Espírito Santo passa a intervir continuamente, impedindo ele de entrar nas cidades. Até o ponto em que ele chega a Tessalônica, Bereia, e passa por algumas perseguições, como ele já vinha numa sequência de outras. Vamos lá, agora vai, irmão. Os irmãos estão se esforçando, obrigado, tá? Olhe para cá. Paulo vem de uma sequência de perseguições e de tentativas que ele não consegue ir nas cidades que ele está desejando ir. E há um ponto em que, numa circunstância aparentemente casual, levam Paulo para Atenas. E Paulo, a princípio, fica ali sozinho, esperando os seus companheiros. Ele dá ordem para quem o levou para que busque seus demais amigos. E Atenas, irmãos, naquele tempo não era a Atenas do seu auge, mas ainda era
a capital intelectual do mundo. Atenas, a Grécia como um todo, foi o lugar que deu origem à política como nós conhecemos. Foi o lugar que deu origem à filosofia. Os pais da filosofia nasceram na Grécia. Então, o berço de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. A Grécia fazia com que todos os seus cidadãos se envolvessem nas causas sociais. A Grécia foi o lugar que organizou os primeiros Jogos Olímpicos da história, de forma que essa tradição vigora até os dias de hoje. Nós tivemos esse ano, um ano olímpico, e o berço dos Jogos Olímpicos foi a Grécia. Atenas, especialmente, era o lugar em que as pessoas estavam diariamente, o próprio texto que eu li menciona isso, buscando conhecimento em todos os níveis que vocês imaginarem. Havia espécies de campeonatos de oratória para ver quem conseguia se expressar melhor. Às vezes eles tinham tipos de leituras públicas que eles liam, fazendo um canto gregoriano, quase como os melismas que a moça fez aqui. Eles liam os textos, praticamente cantando. E eles tinham técnicas de oratória tão avançadas que as pessoas, elas competiam para ver quem conseguia se expressar melhor. Os atenienses, eles tinham uma inclinação tão grande para o conhecimento que o mundo inteiro afluía para Atenas. Embora Roma fosse a capital do mundo naquele tempo, a capital intelectual, e a mente de Roma estava totalmente condicionada aos pensamentos da Grécia e de Atenas. E Paulo está ali. Paulo sabe que está no berço dos Jogos Olímpicos, Paulo sabe que está no berço da filosofia, Paulo sabe que está no berço da política, Paulo sabe que está no lugar das pessoas mais inteligentes do mundo, o lugar que influenciava todo o mundo conhecido de então. E quando Paulo fica ali, ele também era um erudito. Paulo é criado em Tarso, um homem que tinha bastante conhecimento, e ele fica curioso, esperando os seus amigos. E nessa curiosidade de Paulo, Paulo começa a transitar na cidade. Eu não sei se já teve experiência de ir numa cidade que você não conhecia. Eu já fui algumas vezes a trabalho. Irmão, é muito legal você poder passear e conhecer lugares. Imagine para Paulo, que era um homem extremamente inteligente, ter a oportunidade de estar em Atenas e com tempo livre, coisa que era extremamente rara. O que Paulo vai fazer? Paulo vai dar uma volta na cidade e vai ver como é Atenas, da qual ele sempre ouviu falar. Paulo esperava encontrar os filósofos, e eu acredito que ele encontrou de fato. Paulo procurava encontrar cultura, e de fato encontrou, eu tenho certeza disso. Mas um fato chama a atenção de Paulo nessa espera pelos seus amigos. É que além de encontrar a inteligência dos atenienses, além de encontrar toda a busca que eles têm por se expressar cada vez melhor, a sua oratória, ele percebe que a cidade estava recheada de ídolos. E isso era tão intenso que há escritores que dizem, se não me engano, Suetônio que diz, que em Atenas tinha tantos ídolos, tinha tantas estátuas a deuses, que era mais fácil achar uma estátua de um deus do que achar uma pessoa. Havia estimativa de um outro escritor que diz que existiam mais de 30 mil imagens, esculturas, dos mais diversos deuses. Paulo esperava encontrar um povo extremamente inteligente, mas o que ele encontra, além de um povo inteligente, é um povo mergulhado na idolatria. E Paulo, quando enxerga tudo aquilo, o texto diz que ele se comove em seu íntimo. A ideia do texto original é que ele tem uma espécie de epilepsia, ele começa a se tremer, de tanto incômodo ao ver a cidade como estava. E o incômodo que Paulo sente o leva a uma atitude, qual é? Fazer o que ele sempre fez. Ele entra na sinagoga e vai começar a falar de Jesus Cristo. O incômodo de Paulo não faz com que ele brigue com ninguém. Ele vai entrar na sinagoga e vai começar a falar com judeus, vai começar a falar com alguns gregos tementes a Deus, e falar, olha, eu conheço Jesus Cristo. Ele me encontrou no caminho de Damasco. Ele mudou a minha história. Mas não contente de pregar na sinagoga, ele começa a pregar agora na praça da cidade, que era também chamada de Ágora. E na praça da cidade ficavam os filósofos, na praça da cidade ficavam as pessoas mais inteligentes. E ele está tentando, de alguma forma, pregar para as pessoas mais inteligentes do mundo conhecido.
E quando ele começa a pregar, há pelo menos 2 grupos de filósofos que estão ouvindo Paulo ali. São os chamados estoicos e os epicureus. Os epicureus, eles não acreditavam em divindade. Eles acreditavam que se os deuses hipoteticamente existissem, eles não se importavam com a humanidade. Portanto, a vida era comer, beber, se satisfazer, porque os deuses não estão nem aí para vocês. Isso era o que muitos dos gregos acreditavam. Os epicureus estão ouvindo Paulo com esse sentimento: Deus não se importa. Os estoicos, eles tinham a ideia de que os deuses da mesma maneira não se importavam e que tudo já estava num fatalismo, sabe, um determinismo, de forma que nada na vida poderia ser modificado. Os deuses já determinaram tudo. Então não importa o que você faz, tudo já está escrito. Não importa o que você pensa, tudo já está escrito. Então, já que está tudo escrito, viva a sua vida. Já que está tudo escrito, e os deuses não se importam, eles consideravam fraqueza chorar, fraqueza sorrir. Todo tipo de emoção para o estoico é uma espécie de fraqueza. E Paulo está pregando para um grupo de pessoas que pensa basicamente 2 coisas sobre Deus: Deus não se importa, Deus não está nem aí para vocês, e Deus já determinou tudo, nada do que você fizer modifica nada. Paulo está pregando para um público tão difícil que, à medida que ele vai pregando, ele apresenta Jesus Cristo e a ressurreição. Sabe o que os gregos pensaram, irmãos? Que se tratava de um casal, que era Jesus, o homem, e a ressurreição, uma mulher. Isso o pensamento dos gregos. E começou a falar: o que fala esse tagarela? O que é que está dizendo esse paroleiro? Ele está apresentando deuses estranhos. E à medida em que Paulo vai pregando para eles, eles olham para o contexto que Paulo está dizendo e dizem: olha, nós vamos te levar no lugar que você vai expor esse pensamento. Estão comigo até aqui, irmãos? Glória a Deus por vocês. É muita história que eu estou contando, mas é necessário. Olhe bem para cá. Levam Paulo no lugar chamado Areópago. O Areópago era uma espécie de teatro. O equivalente mais próximo que eu consigo pensar nos nossos dias de algo como o Areópago era como se fosse a esplanada da ONU. Colocam Paulo para falar na ONU da época. Colocam Paulo para falar em Harvard, na reitoria, diante dos maiores professores, diante dos maiores instruídos. E aí eles começam a dizer: Paulo, nós soubemos que você chegou aqui e você está apresentando alguns deuses estranhos. Nós queremos te interrogar e perguntar: que ensino é esse que você está apresentando? Você está apresentando algumas ideias estranhas e nós queremos saber o que essas ideias significam. A ocupação deles, no versículo 21 diz: eles não se ocupavam em outra coisa a não ser buscar as novidades. Irmãos, contextualizando com os nossos dias não são muito diferentes dos dias dos atenienses. Eu sinto espanto, e longe de mim me comparar a Paulo, mas eu não consigo andar tranquilamente vendo a quantidade de idolatria que o nosso Estado está vivendo. Eu não consigo ficar tranquilo andando, e olha, eu gosto de São Paulo, amo São Paulo, mas eu não consigo ficar tranquilo andando na Avenida Paulista e vendo a infinidade de crenças que tem. E que bom que existem as crenças, essa diversidade até certo ponto é boa. Mas ver que nós estamos numa sociedade que acredita em tudo, menos em Jesus. Se acredita em duendes. Visitei uma cidade nesse fim de semana em que a bruxaria tomou conta, a Wicca tomou conta. As pessoas acreditam em bruxos. As pessoas acreditam em gnomos, mas não conseguem acreditar no autor da vida. As pessoas acreditam numa redenção política, mas não acreditam em Jesus que governa tudo. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão mergulhadas numa idolatria tão grande, que o líder dos jovens da igreja me mandou um vídeo que me espantou bastante. Uma moça do Islã foi até a Avenida Paulista e ela começou a oferecer para moças bonitas como essa, jovens como essa, a proposta de colocar uma roupa semelhante à do Islã. E é com muito respeito que eu me refiro. Nós sabemos que em muitos contextos aquilo é um instrumento de opressão. Mas veja, a sociedade que nós estamos vivendo é tão semelhante aos atenienses que eles aceitam ter 30 mil deuses.
mas acham estranho quem diz que Deus criou o céu e a terra. Ela começa a falar: olha, você tem desejo de usar essa roupa, essa burca, conforme as moças lá do Islã usam, e as meninas no maior prazer vão usando. E o sentimento que eu tenho é que as pessoas, elas têm crenças. O ser humano crê em alguma coisa. O problema é quando a gente fala, crê em Deus. São capazes de acreditar em desenhos. São capazes de acreditar em filosofias. São capazes de acreditar em pessoas. São capazes de acreditar em qualquer coisa. Mas hoje, irmãos, eu não vim aqui para deixar ninguém tranquilo, com todo carinho. Estou diante do pastor Levi, estou diante de pastores fantásticos aqui, mas eu quero hoje que o mesmo incômodo de Paulo tome conta do coração de alguém aqui. Adolescentes, me deixe falar com vocês. Vocês convivem com alguns que acreditam nas coisas mais mirabolantes possíveis. Gente que acredita nas maiores loucuras possíveis. Nós temos a mensagem. Nós temos a palavra. Nós temos a resposta. Nós temos Jesus Cristo. A idolatria, irmãos, é um assunto que está em voga em nossos dias e nós precisamos abrir os nossos olhos. O Charles Spurgeon diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O Timothy Keller diz que as divindades desde a antiguidade eram sedentas por sangue e elas não mudaram. Pastor, mas eu não conheço ninguém idólatra. Adolescentes, vou falar com muito carinho, vocês não vão ficar chateados comigo não. Tem um monte de artista que está vindo no Brasil, que tem gente que fica filas e filas para comprar o ingresso, certo? Online. Vai sair a venda a tal hora. A galera fica, compra caríssimo e acampa na frente do estádio. 1 semana, 2 semanas. Quando uma determinada artista veio no Brasil, chegaram ao extremo de colocar em fraldas, para não perder 1 minuto do show, para não perder o lugar na frente do palco. Diz para mim se isso não é uma idolatria. Diz para mim se as divindades não continuam bebendo o sangue da nossa população, da nossa juventude, dos nossos adolescentes. Hoje o meu desejo é que o incômodo de Paulo tome conta do nosso coração. O Espírito Santo está aqui. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém, mas Deus não colocou esse tema aqui em vão, não foi, eu creio de verdade. Deus está nos movendo a pensar que esse mundo crê num monte de coisa, crê num monte de baboseira. As pessoas estão pensando tudo acerca de tudo e estão precisando de uma resposta. Nós temos a resposta, nós temos a mensagem, nós temos Jesus Cristo. Celebre a Ele por isso. Onde é que Paulo está pregando, irmão? Paulo vai pregar no maior berço de intelectualidade da história. E na área mais nobre, no Areópago. O Areópago, irmãos, era uma espécie de teatro. Hoje ainda, se você pesquisar, o Areópago é uma espécie de pedra, em que alguns subiam nessa pedra para expor os pensamentos, e os maiores pensadores da história expuseram seus pensamentos ali. Chamam Paulo. Eu não quero aqui arriscar na minha afirmação, mas eu li em Orlando Boyer que aparentemente Paulo tinha um aspecto de que ele não era tão alto. Talvez Paulo era até careca, irmão, e nada contra. Se eu não me cuidar, eu vou chegar lá. Agora olhe para cá, imagina Paulo, baixinho, careca. Alguém olha e diz: quem é esse louco que chegou aqui nessa cidade? Quem é esse tagarela que chegou aqui nessa cidade? Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Eu imagino Paulo entrando no Areópago. Pensa comigo, certo? Paulo entrando no Areópago. Ele ergue a voz e começa a dizer: varões atenienses, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque passando pelos altares dessa cidade, andando pelos inúmeros monumentos idólatras que vocês erigiram, eu vi um altar que me chamou a atenção. E o tema desse altar era: ao Deus desconhecido. Talvez você já ouviu o que eu vou dizer, mas eu vou explicar. Os atenienses, eles tinham 2 pensamentos acerca da razão de terem deuses. Primeiro, tudo que eu não explico, eu crio um Deus para explicar. Ou seja, não explico o sol, crio um Deus para o sol. Não explico a lua, crio um Deus para a lua. Mas eles tinham também um outro pensamento que era: eu preciso me reconciliar com as divindades, eu estou devendo aos deuses. Então eles viviam pagando penitências para o sol, não queimar, pagando penitência para o Deus da chuva, mandar chuva, e por aí vai. O Deus da lavoura, mandar lavoura, e por aí vai.
Houve uma praga que atingiu a Grécia. E aí, o Dom Richardson, no livro, o Fator Melquisedeque menciona. Essa praga começou a matar muita gente, matar muito gado. E eles não sabiam qual era a causa. Eu vou resumir a história. Mandaram buscar um homem de Creta, chamado Epimênides. E Epimênides, ele testou algo. Ele pegou e falou assim, olha, eu tenho uma conclusão acerca do que vocês estão passando. Você já tem 30 mil deuses aqui. Você já tem 30 mil altares aqui. Talvez o Deus que está ofendido com vocês e mandando castigo, é um Deus que vocês ainda não conhecem. Então faz o seguinte, levanta um altar e coloca o tema, ao Deus desconhecido. Quando eles levantaram o altar ao Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era, a praga cessou. E desde então começou a ter o altar, lá em Atenas, ao Deus desconhecido. Irmão, e Paulo? Estão comigo ainda, amém, irmãos? Amém. Se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Porque Paulo chega lá, e quando Paulo vai introduzir a mensagem, ele diz assim, eu vi um altar a um Deus desconhecido. E eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, Paulo diz. A palavra é a seguinte, esse Deus que vocês adoram, sem saber quem é o Deus que eu vim apresentar, porque eu conheço Ele de verdade. Esse Deus que vocês estão adorando e pensando que estão ofendendo Ele, e estão adorando sem ter ideia de quem é, eu encontrei Ele no caminho de Damasco. Ele falou comigo, Ele me transformou em perseguido, Ele mudou a minha história. Eu vim aqui apresentar o Deus que vocês ainda não conhecem, mas que é meu amigo de verdade. Quem é o Deus que Paulo conhece e os gregos não conhecem? Meu irmão, olha, eu sinto uma alegria para poder pregar e eu quero começar a dizer quem é esse Deus. Versículo 24, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Eles acreditavam que tinha um Deus para o sol, eles acreditavam que tinha um Deus para a água, eles acreditavam que tinha um Deus para a guerra, mas nós cremos o Deus que falou haja luz e houve luz, cremos o Deus que falou que haja firmamento e houve o firmamento, cremos no Deus que do nada fez tudo existir, cremos no Deus que pelo poder da sua palavra criou, aí fez tudo muito bom, e não só criou, Ele sustenta tudo com uma excelência que ninguém jamais poderia criar. Paulo está olhando para os atenienses e dizendo, vocês precisam de 30 mil deuses para poder tentar explicar o que o meu sozinho faz só com a sua palavra. O meu cria o céu, o meu cria a terra, o meu é poderoso, o meu é o maior, o meu não tem rival, o meu não tem sucessor, o meu é incomparável, o meu é o primeiro, é o último, o meu é o todo poderoso. Você pode adorar o Senhor. Para eles é desconhecido, mas para mim, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele é a sombra que esteve com os israelitas no deserto, Ele é a coluna de fogo que caminhou na noite, Ele é o que esteve desde o princípio e que prometeu, eu estou com vocês todos os dias e até a consumação do século. Você pode celebrar o Senhor? Você pode celebrar o Senhor? Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão, e eu quero pregar à vontade hoje. Veja que esse mundo tem inúmeras questões acerca da criação. Existe teoria que diz que você veio do macaco. Existe teoria que diz que você veio da água. Existe teoria que diz que foi uma explosão que gerou isso tudo aqui. Mas nós temos a resposta, um Deus pessoal, um Deus que se revelou, um Deus que pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas. A terra, se está mais para lá, congela a gente, se está mais para cá, assa a gente. Aí Deus vai lá e sustenta tudo com o poder da sua palavra. Deus é o Criador, Deus é o sustentador, Deus é o que fez todas essas coisas. Deus é glorioso, irmão. E tem mais uma coisa, Ele é tão grande, que aí Paulo começa a dizer, Ele é tão grande, que Ele não habita nos templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, certo? Quando Salomão foi lá construir, ele tinha uma indagação. Ele falou, eu tenho um desejo de construir uma casa. Mas que casa eu poderia fazer para comportar um Deus que não cabe nem no céu dos céus? Que casa grande eu poderia fazer? Ao ponto de eu abrigar esse Deus, que a terra é onde Ele descansa os pés. Deus,
É tão maravilhoso que a pergunta de Salomão está aí até hoje. Que casa cabe Deus? O tabernáculo não cabe Deus. A terra não cabe Deus. Aos bilhões de galáxias não cabe Deus. Deus, o Todo-Poderoso, escolheu habitar em mim e em você. Deus, o Todo-Poderoso, não é servido por mãos humanas. Deus, o Todo-Poderoso, não habita nesse templo feito por mãos humanas, mas Ele escolheu descer, se encarnar, morrer numa cruz e habitar dentro de nós por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus por isso. Os argumentos dos atenienses era que os deuses não se importavam, mas Deus é tão bom, que Ele se importou com a sua criação. Ele não só deu início e largou de mão. Irmão, eu preciso tentar expressar isso. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudesse encontrá-lo, porque Ele não está longe de vocês. Olhe para cá, o que ele está dizendo, Paulo está dizendo assim, Deus, cara, não é alguém que está lá no céu distante, que nunca vai falar com vocês. Tem um livro do Philip Yancey, se eu não me engano, Decepcionados com Deus, que ele faz algumas perguntas que a gente tem dificuldade de fazer ela em voz alta. Deus vê, Deus sabe, Deus se importa. E eu tenho essas respostas. Deus vê de tudo, Deus sabe de tudo. Pastor, Deus se importa com alguém como eu aqui na Francisco Morato, na Assembleia de Deus Ferreira, linda igreja, mas Deus se importa comigo que estou aqui sentado agora? A Bíblia diz em Isaías 49:14, Sião disse, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que ela não se compadeça do filho do seu ventre, mas se essa se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Veja, na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Os deuses gregos não se importavam. O nosso se importou tanto que se encarnou e morreu numa cruz. Os deuses gregos não se importavam. O nosso sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Os deuses gregos não se importavam, mas o nosso sabe teu nome, sabe seu endereço, sabe o que você tem, sabe o que você não tem, sabe seu sonho, sabe o que você precisa. Celebre ao Senhor essa noite. Deus se importa, Deus te ama, Deus é glorioso, Deus é perfeito. Você pode adorar o Senhor, irmão, comigo? Você pode? Eu não quero te forçar nada não, mas hoje eu quero falar do Deus que Paulo conhece, eu também conheci, e você também conhece. Ele é maior que o Olimpo, Ele é maior que Zeus, Ele é maior que os filósofos, Ele é maior que o Areópago, Ele é o Todo-Poderoso. Exaltado ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. E Paulo está pregando, irmão. Hoje eu não estou nem pregando a mensagem minha, é de Paulo. Deixa eu pregar o que Paulo pregou. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos descendência dele. Paulo está dando uma declaração de fé maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, acerca de Deus Pai e de Jesus, não tem muita opção. Ou Jesus é quem ele disse que era, o Filho de Deus, e aqui eu cito, parafraseio C.S. Lewis, ou Jesus é quem ele falou que era, ou ele é um louco, do nível que diz que é um ovo frito. Isso é o que C.S. Lewis disse. Porque o cara que fala que ele e o Pai é um, ou ele é louco ou ele é top. O cara que fala que ele é o pão da vida, e quem come da carne dele tem vida verdadeira, ou ele é louco, ou ele está falando a verdade. Faça a sua escolha. Você pode querer calá-lo como a um louco, você pode cuspir na cara dele, você pode tratá-lo como um malfeitor, você pode tratá-lo como um ladrão, você pode falar como alguns disseram, que ele era apenas um fraco. Você pode querer dizer acerca dele o que algumas escolas de samba fizeram, tentar arrastar a figura dele lá. Você pode fazer a sua opção como você quiser. Ou você pode hoje dizer, Jesus é tudo isso e muito mais.
Deus é tudo isso e muito mais. Ele é adorado, o nome dele é sobre todos os nomes. Ao nome dele se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é fantástico, ele é incomparável. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Ele é a razão de tudo, dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. E Paulo continua a pregação, eu não vou me demorar. Assim, visto que somos descendência de Deus, nós não deveríamos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Irmão, que tentativa humana frustrada é essa? Porque se Deus sabe o peso dos montes, quem é a gente para tentar colocar ele numa imagem? Aí, irmão, é com muito carinho. Você está ofendido? Com muito carinho. Mas a verdade é essa. Eu desafiei um desenhista uma vez, Marvin, lá na igreja, um irmão muito querido, amigo. Eu peguei e falei, eu quero que você faça um desenho. Ele falou, pode falar, eu faço qualquer caricatura, eu sou o cara. Aí eu falei, abre Apocalipse 1. Desenha esse cara aqui. Olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, pés como latão reluzente. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. No manto sobre a sua coxa está escrito que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero que você desenhe ele. Quando ele fala, a voz dele é como de muitas águas. Não dá, Jesus está para além da imagem. Deus está para além da imagem, ele é todo poderoso, aleluia, aleluia. No passado Deus não levou em conta a ignorância de vocês. Olha como Paulo é ousado. Paulo está no berço dos intelectuais, ele fala assim, vocês são ignorantes, vocês não sabem de nada. E Deus não levou em conta essa ignorância de vocês não. Agora vem aqui alguém que sabe. E o verdadeiro conhecimento é esse, é conhecer a Deus. É conhecer a Deus, essa é a vida eterna. Agora ele ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, a saber, Jesus Cristo. Aí Paulo fala uma última frase, até aqui estão engolindo ele. Paulo está pregando. Aí ele fala assim, Deus deu muitas provas disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Aí, irmão, os caras não gostaram. Aí alguns começaram a dar risada, outros começaram a ir embora, outros se despediram sem ouvir a mensagem, outros pegaram e falaram assim, a gente ouve depois sobre esse assunto, que assunto meio doido é esse? A respeito disso nós te ouviremos outra vez. E com isso Paulo se retirou do meio deles. Eu tenho 2 pontos e vou terminar. Primeiro ponto é que o evangelho é nocivo. Irmão, para de pensar, se você está pregando o verdadeiro evangelho, irmão, dificilmente vão bater palma para você numa avenida como a Paulista e dizer assim, nossa, que da hora ele está lá pregando. Vão te tacar uma pedra, vão te xingar, vão falar as coisas mais absurdas. E Jesus foi atacado por todas as ciências humanas na história. O Marx dizia que a religião é o ópio do povo. O Nietzsche dizia que o último cristão de verdade morreu numa cruz, que depois não tem mais nenhum. E ele foi quem disse, Deus está morto, nós o matamos. Eu tenho um amigo psicólogo, mano, que ele é fantástico, o pastor Josafá Rosendo. O que eu vou citar aqui é um testemunho dele. Ele estava estudando psicologia, terminou, depois ele foi estudar filosofia. E a fé dele foi muito atacada. Voltaire, David Hume, Nietzsche, tantos outros, ateus, agnósticos, dos mais diversos tipos. E ele começou a ficar em dúvidas acerca da fé. Aí um dia ele entrou na igreja, irmãos, e eu creio nisso. Eu sei que vocês creem também, estamos numa Assembleia de Deus. Ele teve uma visão em que ele viu um bigode, ele viu um par de óculos e viu uma barba. Um bigode, um par de óculos e uma barba. E ele rapidamente entendeu a referência. O bigode, Nietzsche. Os óculos, Freud. A barba, Karl Marx. Os três que mais causaram dúvida nele. E ele olhou aquilo em cima do púlpito da igreja. Ele estava sentado como vocês estão. E ele depois levantou a cabeça, olhou de novo.
E quando ele contemplou, ele viu do lado direito do altar, do púlpito, uma cruz, e do lado esquerdo outra cruz. E ele ficou se perguntando: o que isso quer dizer? E o Espírito Santo comunicou ao coração dele: você está em dúvida acerca de Marx, de Freud, de Nietzsche, mas de um lado ou de outro, a cruz calou todos eles. A cruz calou todos eles. Porque eu cito Agostinho, eu li coisas maravilhosas no Aristóteles e no Platão, mas nenhum deles teve a ousadia de me dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu cito, e não me tenha por alguém orgulhoso ao citar, é para você ler também, William Lane Craig: é natural ser religioso, como os atenienses eram, mas é sobrenatural ser cristão. E nós acreditamos num Cristo que é vivo, nós acreditamos em alguém que ressuscitou com muitas e infalíveis provas. Irmão, com todo carinho, existem deuses que você encontra o túmulo. Eu fui a Portugal e fui no túmulo de Fátima. Eu fui a Portugal e vi o túmulo de outros beatificados. Você vai no túmulo de Jesus, tem uma mensagem: não está mais aqui, ressuscitou. Buda morreu de desinteria, os santos estão enterrados. Jesus em breve vem buscar a igreja. Jesus em breve vai nos encontrar. Jesus é adorado, Jesus é incomparável, Jesus é glorioso. Eu quero te convidar a fazer o que Paulo fez, e essa é a minha última aplicação: saia pelas ruas, saia pelas escolas, saia por onde você andar dizendo: eu conheço o Deus que para você é desconhecido, eu conheço o Deus que para você era um mistério. Ele se revelou para mim, e Ele quer se revelar para você também. Eu posso orar? Fique de pé que eu quero orar com você, e eu faço a minha última aplicação. Por que essa mensagem ela é nociva? Paulo pregou ela, foi chamado de tagarela. Paulo, quando se apresenta diante de Festo fala: as muitas letras estão deixando você doido. Paulo às vezes é espirrado de cidades por essa mensagem. Mas eu cito o texto de 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz certamente é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o questionador desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus os homens não conheceram a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Oh, glória ao nome de Jesus. Adolescentes, vocês são fantásticos, louvaram lindamente, eu fui muito abençoado. Parabéns aos regentes, parabéns aos músicos, vocês são fantásticos. Deixa eu falar algo para vocês. Esse mundo é hostil à fé, esse mundo é hostil à pregação. Esse mundo não vai bater palma para você quando você falar que crê em Deus. Esse mundo não vai bater palma para você quando você falar que ama Jesus. Ah, cara, esquece esse negócio de você estar na faculdade. Eu estou estudando de novo agora. Irmão, é tu falar que é cristão, você arruma metade dos inimigos da sala de uma vez só. Mas Paulo, quando viu o estado da cidade, as entranhas dele se moveram. Ele se tremeu e falou: eu não posso me conter, eu tenho que falar o que eu vi, o que eu ouvi, eu tenho que falar desse Deus. Eu quero orar com vocês. Alguns de vocês vão ser levados a lugares altos, e receba essa palavra. Mas quando chegar lá não é para desviar não, irmão, com todo carinho. Pastor, meu sonho é passar na faculdade. Que você passe, e vai passar. Eu quero celebrar com você. Meu sonho é estudar de graça, estudar numa USP. A Atenas de São Paulo pode ser a USP. E lá você vai dizer: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Pastor, mas vão virar a cara para mim. O Areopagita se converteu, outro cara se converteu.
Uma mulher se converteu, já valeu a pena. Eu gosto da frase, eu não vou citar, o escritor especialmente cita a frase: já acabou o tempo dos missionários profissionais, está acabando. E essa igreja tem um trabalho missionário muito sério. E glória a Deus pelos envios que vocês fazem. Mas nós estamos no tempo dos profissionais missionários. Entende o que eu estou dizendo? Você vai salgar aquela empresa. Jovem, você vai entrar numa startup fantástica. Eu não sei onde você sonha em trabalhar. Eu trabalhei na Coca-Cola, para mim era um sonho. Mas lá eu peguei e falei: se for para me aceitar, vai me aceitar com igreja, com evangelho, com Jesus e com tudo. E a minha chefe era crente, aí foi um mistério, irmão. O Deus de Paulo é o Deus que está te chamando hoje para ir pelas ruas, para ir em lugares estratégicos. Deus vai te dar inteligência para isso. Pessoas muito sábias vão te ouvir. Feche os olhos e receba essa palavra. Pessoas muito inteligentes vão ouvir vocês. Pessoas muito sábias vão ouvir vocês. Gente muito instruída vai ouvir vocês. Porque vocês também serão muito inteligentes. Mas a inteligência de vocês não vai roubar de vocês o maior conhecimento de todos, que é conhecer Jesus. Porque é nele que a gente vive, é nele que a gente se move, é nele que a gente existe. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último. Eu creio nisso. Me deixa orar com você. Senhor, eu entrego a Ti, meu Deus, essa juventude. Nós estamos num tempo difícil, Pai. Como Paulo se incomodou ao estar em Atenas, o meu coração anda incomodado com a idolatria de São Paulo. O meu coração se incomodou com a idolatria da cidade de Minas que eu fui. O meu coração tem se incomodado, meu Deus, como pessoas estão se submetendo a artistas e endeusando eles. Mas, meu Deus, aqui estão sendo levantadas algumas pessoas com o mesmo ímpeto de Paulo. O Deus que vocês conhecem, que vocês não conhecem, mas servem, é o Deus que eu conheço e vim anunciar. O Deus que vocês tentam encontrar na bruxaria, o Deus que vocês tentam encontrar no catolicismo, o Deus que vocês tentam encontrar no espiritismo, na umbanda, o Deus que vocês tentam encontrar na política, o Deus que vocês tentam encontrar na filosofia, no ateísmo de vocês, eu sei quem Ele é. Ele é meu amigo e eu quero te apresentar a Ele. Senhor, eu entrego a Ti, Pai, essa igreja. Obrigado, meu Deus, por esse convite tão honroso que eu tive. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão fantástica na Tua presença. Nós tributamos toda a glória ao Senhor, Pai. Eu te convido a celebrar o Senhor nesse 1 minuto que eu quero devolver o microfone. Ele é adorado, Ele é criador, Ele não é servido por mãos humanas. Ele não cabe nos templos feitos por mãos humanas. Ele de um criou todos os outros. Ele não está longe de você, Ele não está longe de você. O deísmo diz que Ele não intervém, o ateísmo diz que Ele não existe, mas Ele habita dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço por esses adolescentes, meu Deus. Leva eles em lugares estratégicos. Coloca eles em mesas, meu Deus, que eles não imaginam ainda. Como o Senhor levou Paulo em Atenas. A gente aqui que vai ser colocado em universidades. A gente aqui que vai dar aula em faculdade. A gente aqui que vai se tornar CEO de empresa. A gente aqui que vai se tornar um grande gestor. Alguém vai olhar e vai dizer: que diferença você tem? É que eu conheço o Deus que para alguns é desconhecido. É que Jesus é que me faz viver, me mover e existir. É por Ele que eu trabalho, é por Ele que eu estudo. Se eu canto é para Cristo. Se eu vivo é para Cristo. Se eu morro é para Cristo. De modo que quer vivo, quer morto, eu sou de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Aplauda ao Senhor e adore ao Senhor. Aplauda ao Senhor e adore. Obrigado. Glória a Deus. Continue de pé. Alguém aqui nessa noite que ouvindo essa mensagem quer entregar a sua vida a Cristo? Alguém que sentiu no seu coração aí de que esse Deus desconhecido que foi falado e que foi